Shalom, povo de Deus, a paz, glória a Deus, Deus abençoe vocês essa tarde, em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia, boa tarde. Hoje vai ser forte. Olá, Abner, Regiane, Deus abençoe vocês. Islane, nessa tarde, espero que vocês estejam bem. Espero que vocês tenham passado bem, boa tarde. A paz para quem está chegando. Se você puder, compartilha com outras pessoas essa live. Eu quero poder semear na vida de vocês um assunto que faz uns bons anos que eu venho me segurando, vamos dizer assim, para não falar. Mas, como foi dada a largada através de uma mulher de Deus, então vamos mexer com o vespeiro, né? Não é fácil, mas é necessário. Então, que o Senhor possa abençoar vocês hoje. Espero que vocês estejam bem. Que a vida de vocês, as emoções, o espírito, a alma, corpo, estejam alinhados com a vontade de Deus. Então, que a gente possa buscar se alinhar com a vontade de Deus. E se alinhar com a vontade de Deus, muitas vezes, é ir de contra a nossa própria vontade. Se alinhar com Deus é ir de contra tudo aquilo que o mundo está nos dando. Então, nem todo mundo está pronto e quer esse alinhamento. O alinhamento de Deus, muitas vezes, vai nos custar tudo. Então, eu espero que vocês possam buscar se alinhar com Deus. Amém? Glória a Deus. Se vocês puderem, compartilhe essa live com outras pessoas. Vamos passar para frente esse conhecimento que o Senhor tem nos dado. Não é dado a mim, é nos dado. Amém? Deus abençoe vocês. Então, hoje eu quero falar sobre corações endurecidos. Eu creio que alguém aqui na família, na sua... Tem alguém com coração endurecido. Né? A gente tem ou na nossa família, no nosso parentesco, tio, primo. A gente tem pessoas que têm o coração endurecido. São aqueles céticos, muito céticos, né? Que só acreditam naquilo que vem, que pegam, que tocam, que fazem. São pessoas duras de coração, são pessoas que não querem, não buscam ter uma mudança de vida. Então esse tema é um tema, para mim, que é desafiador falar, mas é necessário. Amém? Então eu quero falar sobre hoje os corações endurecidos, as pessoas que têm um coração tão endurecido que tem uma camada ali, tem uma parede, um paredão ali, que não deixa que Deus avance na vida delas. Então, se você puder, compartilhe essa live com outras pessoas, amém? E vamos avançar. Querido Espírito Santo, Senhor Jesus, eu chamo a Tua presença nesse dia, nessa tarde. Eu quero Te consagrar essa live, que não seja apenas eu a fazer, mas seja o Senhor a me conduzir. Pai, me capacite para falar desse assunto. Me dê uma unção, Pai, capaz de falar de um assunto tão difícil. Senhor, eu te peço que o Senhor esteja comigo, que o Teu Espírito Santo de Deus esteja me acompanhando e me ensinando o que eu devo falar, o que eu devo ensinar, Pai. Que o Senhor possa abrir o coração das pessoas, que o Senhor possa abrir a mentalidade das pessoas para que essa palavra entre, Pai, como uma flecha santa. Em nome de Jesus, Senhor, traz as pessoas certas para ouvir isso. Que não seja eu a falar, mas seja o Senhor a me conduzir em tudo.
Senhor, tire toda a soberba do meu coração, todo o ego, toda a ganância, toda a dureza do meu coração, Pai, que está impregnado. Tira, Senhor, arranca pela raiz. O mesmo eu peço para as pessoas que estão aqui nessa live, que vão assistir depois. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa nos ensinar a Tua verdade, o Teu amor, a Tua graça, porque sem amor, Pai, a gente não faz nada. Sem amor, Senhor, não funciona. Senhor, eu te agradeço por essa tarde maravilhosa, por esse dia que já faz algumas horas que começou. Que o Senhor nos permite, Pai, sermos melhores e buscar sermos melhores. Obrigada, Senhor, porque a Tua força nos renova todas as manhãs. Obrigada, Jesus, pela vida de cada pessoa que está aqui conectada. Que o Senhor possa abrir, Pai, o céu da revelação para elas. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço, eu te consagro essa live. Eu repreendo todo ataque externo, Senhor, agora e depois da live. Senhor, nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, olá, Ruth, a paz. Boa tarde. Existe uma realidade que muitos evitam encarar. Nem todo mundo quer mudar. Nem todo mundo fala que quer mudança, mas não muda. A Bíblia fala sobre pessoas perversas. Não apenas aqueles que cometem atos visivelmente maus, mas aqueles que endurecem o coração de forma consciente, rejeitando a verdade, a correção e o arrependimento. Quem aqui já viveu com alguém que disse que ia mudar, que queria mudança, mas que não mudou? Foi só mesmo para falar para você não se posicionar em Deus. Então, isso não é ignorância dessas pessoas, é escolha. Na linguagem bíblica, perverso vai além de alguém imperfeito. No hebraico, uma das palavras usadas é rasha, que significa culpado, ímpio, alguém que já deliberadamente escolhe o mal. Já no grego aparece poneros. A palavra perverso no grego significa poneros, que descreve alguém malicioso, corrupto por dentro, inclinado ao mal de forma ativa. Amém? Ou seja, perversidade, biblicamente, não é fraqueza momentânea. Perversidade, uma pessoa perversa, não significa uma fraqueza dela momentânea, algo que ela diz assim, não, foi fraqueza minha, só que depois ela permanece a mesma pessoa perversa. Não é isso. Perversidade é uma disposição do coração que resiste à luz de Deus. Então, existem muitas pessoas perversas no nosso meio, na igreja, no nosso convívio, na nossa família, no nosso trabalho. Existem muitas pessoas perversas e isso aqui não é só um momento. É o coração delas que resiste à mudança. E o coração delas tá aquela crosta tão forte que elas não querem mudança. Na ciência, especialmente na psicologia e na psiquiatria, encontramos descrição que ecoam esse padrão. Termos como transtorno de personalidade narcisista. Quem já viveu aqui com uma pessoa narcisista sabe o quanto é difícil. O quanto a gente sofre na mão de narcisistas. Então, na psicologia e na psiquiatria, eles falam sobre transtorno de personalidade narcisista. Qualquer dia eu vou dar um estudo para vocês só sobre narcisismo. Esse foi um dos meus temas mais fortes que eu gosto de falar, porque eu vivi com uma pessoa dessa. Então, eu vivi com uma pessoa que era narcisista e tinha os traços na psicopatia. E você muitas vezes fica tentando ali mudar aquela pessoa e diz assim, não, eu vou ajudar. É a síndrome do Salvador, da Salvadora. Você fica tentando ajudar uma pessoa que não quer mudança. Mas você crê em você que ela vai mudar.
Isso é uma síndrome de salvador, salvadora. Você quer tentar salvar uma pessoa, mudar uma pessoa que não quer mudança, que não quer ser transformado. Ou transtorno de personalidade antissocial, que é o psicopata. Existem muitas pessoas assim, muitas, que você nem imagina no nosso meio, mas que são pessoas com esse transtorno de personalidade de como narcisistas, ou transtorno de personalidade antissocial, que são os psicopatas. Esse assunto aqui, para mim, eu nunca falei desse assunto, porque eu não me sentia no direito. Mas foi algo que eu sofri bastante, que me chegou a ter, né, uma doença chamada câncer, e que eu tentei muitas vezes me desviver. Vou usar essa palavra para que a live não caia. O sofrimento era tão grande, a pressão era tão grande por viver com uma pessoa com esse transtorno, que era uma pessoa que dizia que ia mudar, eu acreditava e depois vinha pior. Os narcisistas, os psicopatas, essas pessoas perversas, elas não querem mudança. Mas quando você diz que você vai embora, vai se afastar, que não quer mais, aí elas mudam, elas colocam uma máscara, porque narcisistas, eles colocam máscaras. Todo dia eles usam uma máscara diferente. Esse é um dos assuntos que eu mais amo falar. Vocês possam acreditar ou não, é um dos que eu mais gosto. Mas é um assunto que eu não falo já faz uns 3 anos. Porque eu preferi me trancar, me fechar e não falar sobre esse assunto. Mas hoje eu estou abrindo, depois de 3 anos eu estou falando sobre esse assunto, que foi algo que muitas vezes eu achava que eu ia conseguir transformar uma pessoa, mas eu tinha só essa síndrome da salvadora. As pessoas que têm uma pessoa perversa na sua família, no seu relacionamento, no seu casamento, ou pai ou mãe, que existe também pais ou mães narcisistas com personalidade de transtorno antissocial, como a psicopatia, ou personalidade de transtorno narcisistas, essas pessoas normalmente não vão ser transformadas porque elas não querem. Mas tem jeito sim, tem jeito, se a vida há jeito. Eu já vi, tem uma grande mulher de Deus que ela tinha o transtorno de personalidade narcisista, mas ela aceitou ser transformada pelo Espírito Santo de Deus e hoje ela é uma grande mulher de Deus. E ela fala sobre esse assunto. Então esse assunto a gente não pode deixar de falar. Por quê? Porque muitas pessoas perversas como essas estão destruindo a vida de outras pessoas. E eles destroem quem está do seu lado. Destrói o psicológico. Destrói a sua mente, destrói o seu corpo, destrói a sua alma, destrói você. Enquanto eles não destruírem você, eles não param. Infelizmente. Esse é um assunto que é difícil de falar. Porque existem ainda muitos tabus. Principalmente nas igrejas. Que foi o caso que foi o caso, vamos falar, Ruth, vamos falar. Estou começando apenas. Que foi o caso acho que a missionária Helena Raquel, que ela falou e aí desencadeou, ela mexeu no vespeiro do inferno. Ela falou sobre homens abusadores, pessoas abusadoras, não só homens e mulheres também, porque não só existe homens perversos, existem mulheres perversas. Existem mães perversas, pais perversos, que são, né, pela ciência, falado como narcisismo ou psicopata. Mas na Bíblia é falado por pessoas perversas, pessoas que não querem mudança. Então existe muito no nosso meio. Olá, Paulo, Deus abençoe. Existem as pessoas perversas, que é falado na Bíblia, e essas mesmas pessoas faladas na Bíblia como pessoas perversas, são pessoas que através da ciência são faladas como narcisistas ou psicopatas. São as mesmas pessoas, só muda o nome e a forma de explicar, mas são as mesmas. Então quem passou ou quem tem uma pessoa na sua família, no seu meio, com esse transtorno,
São pessoas que não querem mudanças, infelizmente. De 50, uma pessoa dessa quer mudança. De 50, uma. Eu acho que é até mais, eu vou botar até de 100. Uma quer mudança. Por quê? Quando você reconhece que você precisa de mudança, você muda. Mas quando os perversos, os narcisistas, os psicopatas, essas pessoas perversas faladas na Bíblia, elas não reconhecem que elas precisam de mudança. Por isso que elas não mudam. A paz, Valdinete. Quando eu reconheço que eu preciso de mudança, que eu preciso melhorar, o Espírito Santo de Deus me transforma. Mas quando eu reconheço que eu não preciso de mudança, que eu não preciso mudar, como é que o Deus vai mudar uma pessoa que não quer? Então, por isso que é tão difícil você viver com uma pessoa perversa do seu lado. Existem homens e mulheres perversos, mas a maioria são homens. Sem querer aqui menosprezar ou diminuir os homens. A maioria são homens, mas existem mulheres também. Existem mulheres narcisistas, mulheres que invejam filhos, mulheres que destruíram a vida de homens, assim como existem homens que destruíram a vida de mulheres. E você que tem uma pessoa na sua família, você que foi casada com uma pessoa dessa, você que tem um pai ou uma mãe, você vai entender um pouco do que eu vou falar aqui nesse devocional hoje. Amém? Então, enquanto a psicologia e a psiquiatria fala que essas pessoas são narcisistas e psicopatas, descreve indivíduos que apresentam falta de empatia, manipulação constante. Essas pessoas gostam muito de manipular. Tudo que elas fazem é sobre manipulação. Ausência de culpa genuína. Hi, help me. Incapacidade ou recusa de mudança. Então, essas pessoas, elas vivem sobre manipulação. Elas não têm empatia por ninguém. Elas demonstram empatia que não existe. E a ciência observa o comportamento. A Bíblia revela a raiz espiritual. Então, enquanto a ciência fala sobre um comportamento humano, a Bíblia revela uma raiz profunda. Exatamente, Abra. Eles são incapazes de amar. Eles não conseguem amar. Eles demonstram amor, mas eles não amam. São meras palavras. Para você permanecer ali, naquele meio, e você permanecer dentro de um ciclo de manipulação. Como foi que eu saí desse meio? Eu quase fui desvivida, né? Eu entrei num ciclo vicioso de manipulação. Eu sofria muito. Eu era muito traída. E quando eu dizia que eu queria ir embora, que eu queria sair fora, a pessoa me mostrava um amor para que eu acreditasse que realmente ela me queria para construir uma família. Quando eu dizia, não vou deixar não, porque essa pessoa aqui quer estar comigo mesmo. Quando essas pessoas, os narcisistas e psicopatas, veem que você não vai embora, você não vai sair daquele ciclo vicioso, aí eles voltam a ser quem eles realmente são. E eles voltam piores. Então é um ciclo vicioso, uma hora tá muito bom, outra hora eles tiram a máscara. Mas a maioria do tempo eles vivem sobre máscaras. Essas pessoas estão no nosso meio. E muitas vezes a gente nem percebe. Quem é que já teve uma amiga assim? Um amigo manipulador? Uma pessoa manipuladora que ela é o centro da atenção. Aqui a ciência observa o comportamento e a Bíblia revela a raiz. Então aqui está o ponto delicado. Essas pessoas não estão apenas lá fora, elas podem estar na igreja. Eu já vi líder manipulador, que ele manipulava as ovelhas. Então Deus não está ali, Deus está longe dali. Pessoas dentro de casa da sua família, no seu parentesco, ou mãe, ou pai, ou tio, ou primo. No casamento, quem já foi casado com uma pessoa assim sabe do que eu estou falando. No ambiente de trabalho, existem patrões que são manipuladores, pessoas que são manipuladoras. Tudo que eles fazem é sobre manipulação, não é nada genuíno.
Se aqui algum de vocês já passou por alguma situação aqui, coloca eu. Só para eu saber quem já passou por essa situação aqui. Eu já vi que o irmão aqui já passou. São pessoas que controlam, oprimem, distorcem e ferem. E ainda assim não se arrependem. Então veja, essas pessoas manipuladoras, essas pessoas que quem já viveu com um narcisista, um perverso, um psicopata, sabe que essas pessoas vivem de controlar tudo que você faz, de oprimir. Elas distorcem a verdade e falam uma meia-verdade e colocam um monte de manipulação e mentira. Eles vivem nos ferindo e ainda assim não se arrependem. Então, antigamente, pouco se falava sobre isso. Hoje, há mais luz sobre esse assunto, porque hoje mais pessoas estão falando, tanto espiritual quanto científico. Antigamente não falava dessas pessoas perversas, dos narcisistas, dos psicopatas. Hoje já se fala mais, mas eu creio que ainda precisa ainda mais ser exposto, é porque assim, quem passou por um problema desse, quem passou por esse meio manipulador, muitas vezes você não tem coragem de falar. Você quer esquecer aquilo, porque é muito doloroso. Quem passou por um meio de pessoas perversas sabe o quanto é doloroso. O quanto a gente viveu com opressão, o quanto a gente viveu distorcendo a verdade, o quanto a gente foi ferido, opresso. Então, tanto o espiritual quanto o científico, hoje as pessoas estão falando mais, e glória a Deus por isso, que isso aumente. Mas a palavra de Deus já alertava há milênios. A palavra de Deus já falava sobre isso. Existem corações que resistem até o fim. Romanos 2,5 fala assim: mas quando a tua dureza e coração impenitente acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Exatamente, hoje as pessoas estão falando mais e glória a Deus por isso. Aqui vemos um princípio espiritual sério. O coração impenitente não é neutro, ele acumula consequências. Dureza vem da ideia de algo endurecido como pedra. Não é alguém que caiu ou quer levantar, é alguém que se recusa a dobrar. Essas pessoas, elas se recusam a mudar. Elas falam... Exatamente. Eu não sei se eu vou ter tempo para falar hoje, mas assim, como é que se inicia na cabeça das crianças um narcisista? Normalmente os narcisistas, eles se formam na infância, quando eles são crianças. Ou porque essa criança passou por um sofrimento muito grande, e aí ela coloca tipo uma capa ali na mentalidade dela, é como se fosse uma proteção na mente dela, pelo sofrimento muito grande que ela passou, e aí quando ela cresce, o pensamento dela é: não vou deixar mais que ninguém me faça sofrer. Ou essa criança foi criada como um reizinho ou uma reizinha dentro de casa. Os pais mimaram tanto, criaram como um reizinho, que ele cresce achando que ele tem que ser o rei onde ele chegar. E ele não aceita menos que isso. Então o narcisismo, ele se forma dessas formas. Quando você é criança, ainda quando você é criancinha mesmo. Essas pessoas, tanto o narcisista como o psicopata, eles passam por coisas quando eles são crianças, e quando eles crescem é que realmente as pessoas começam a perceber que tem algo estranho ali. Então a Bíblia fala de pessoas perversas. A psicologia, a psiquiatria fala em pessoas narcisistas e manipuladores e psicopatas. E essas pessoas estão no nosso meio. Quando você passa por a mão de alguma dessas pessoas, você começa a perceber quando você vê alguém com essas características. Porque quando eu vejo hoje uma pessoa que tem essas características, eu já observo logo essa pessoa ali. Porque eu passei por essa mão. Uma mão de um perverso. E que eu só saí fora porque o próprio Deus, o Yahvé, falou comigo. Eu só saí desse relacionamento porque ele falou comigo. Senão eu não teria conseguido. Sozinha, é muito difícil você conseguir. Mas, é como eu falei para vocês, quando você está nos pés do Senhor,
E eu vim nessa época para os pés do Senhor. Quando eu vim para os pés do Senhor, o Senhor disse, pronto. Ela se entregou agora. A paz, irmão, Deus abençoe. Glória a Deus. Então, aqui vemos um princípio espiritual sério. O coração impertinente não é neutro, ele acumula consequências. Dureza vem da ideia de algo endurecido como pedra. Não é alguém que caiu e quer levantar, é alguém que recusa se dobrar. Ó, aqui entrou a minha amiga irmã Tabata. A Tabata, que acabou de entrar aqui, ela teve, eu não sei se eu posso falar, Tabata, se você me dá permissão de falar que você cresceu dentro de um ciclo de abuso com uma narcisista. Então, assim, quem passou o crescimento ou por um relacionamento com um narcisista sabe o quanto é difícil você se libertar desse ciclo abusivo. Então, na prática, a pessoa erra, é confrontada, endurece, justifica, repete, e isso cria um ciclo de destruição crescente. Então, quem está do lado dessas pessoas, você acaba se autodestruindo, porque você tem essa síndrome do Salvador, que é falado muito entre os psicólogos e os psiquiatras. A gente cria uma síndrome do Salvador achando que a gente vai conseguir transformar essa pessoa. Olá, Silvia. Que você vai conseguir mudar essa pessoa. Mas essa pessoa tem uma crosta no cérebro dela. Eu não me lembro muito bem, porque faz uns 3 anos que eu estudei sobre isso. Eu estudei muito sobre isso também. Para falar do narcisista, porque eu quase morri na mão de um desse. E eu não entendia porque tanto sofrimento, que me levou até um câncer. Que me levou a tentar várias vezes a tirar a minha própria vida. Exatamente. A gente tinha a síndrome da Mulher Maravilha ou do homem salvador. Boa tarde, Simone. Então, a psicologia chama isso, em alguns casos, de padrões rígidos de personalidade. Na Bíblia, chama de coração endurecido. Então, o que a Bíblia fala de coração endurecido, a ciência fala de rígidos de personalidade, são padrões. Provérbios 20, do 29-1 fala assim: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Então, endurecer a cerviz é uma imagem forte, alguém que recusa se curvar, recusa a correção. Esse versículo aqui revela algo assustador. Sim, o narcisista, ele estuda você, o seu comportamento, o que você gosta, o que você não gosta, como ele pode muitas vezes deixar você triste, como ele sabe como deixar você alegre. Então, quando você está alegre, ele já vem ali, ele começa a lançar as palavras dele, ele faz alguma coisa para deixar você triste. Ele se incomoda com a sua alegria. Os perversos, eles não aceitam a sua alegria. É tanto que quando você está bem, ele faz alguma coisa porque ele sabe, ele estudou você. Eles nos estudam para saber tudo sobre a gente. Como nos deixar feliz e como nos deixar triste. Principalmente, né? Porque a maioria do tempo é nos deixando triste. Então, os perversos, eles nos estudam. Se você entrou num relacionamento, essa pessoa vai estudar você por completo para saber todos os seus pontos fracos. Por isso que é um ciclo vicioso. Quando você tá mal, aí ele sabe como deixar você bem, você fica bem. Daqui a pouco ele vem sabotar. Por quê? Porque eles são pessoas tristes. Eles não vivem uma alegria, é uma alegria falsa. Eles não sabem o que é uma alegria genuína. Então, quando eles veem que você está feliz ou alegre com alguma situação, eles vão fazer de tudo para trazer você para baixo. Então, eles sabem como sabotar você, porque todo narcisista ou psicopata ou endurecido de coração, ele não vai entrar em um círculo na sua vida sem saber quem você é. Ele estuda você por completo. Eles são pessoas extremamente manipuladoras. Por isso que é muito perigoso hoje a gente observar,
Porque eu já vi líderes de igrejas que são pessoas perversas. São essas pessoas. E eles manipulam as pessoas para que as pessoas não saiam dali. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Então, essas pessoas, elas querem ser o centro da atenção. Vocês vão perceber que elas têm que ser o centro da atenção em tudo. Esse versículo aqui, Provérbios 29:1, existe algo aqui assustador, a um ponto em que a pessoa não apenas resiste, ela se torna irreversível naquele caminho. Não porque Deus não pode mudar, mas porque a pessoa não quer mudança. Olá, Fagner, Pati, boa tarde. Então, essas pessoas, elas não querem mudar. Tem gente que não quer mudança, que só diz que quer mudança para que as pessoas venham acreditar. E às vezes ela mostra algo que ela está fazendo para mudança, mas o coração dela não quer mudança. Muitas pessoas falam algo para fora, para você não sair da vida delas. Aí quando elas veem que você acreditou, que você caiu no que elas falaram, aí ela volta de novo a mostrar quem ela é. E assim é um ciclo que vai, até um dia você botar um basta. Eu já conheci mulheres que passaram 20 anos. 20 anos na mão de uma pessoa. Eu já conheci homens que viveram com essas mulheres e vivem até hoje. Esses dias mesmo eu conheci um homem que vive com uma mulher perversa. Essa mulher manipuladora, ela não deixava ninguém falar, ela tinha que ser o centro da atenção. Coisas que ela falava, o Espírito Santo falava comigo assim, ela está mentindo. Eu disse, meu Deus, já percebi, Senhor. Tem homens que viveram com mulher, tem mulheres que, homens e mulheres, né? Porque perverso, ele não tem, homem ou mulher. Perverso pode ser homem, pode ser mulher. Olha aí que forte. Então, assim, as pessoas que saem desse ciclo de abuso, de pessoas perversas, mentirosas, de pessoas manipuladoras, quando elas saem desse ciclo vicioso, ali está uma alma muito ferida, que precisa de cura. Por quê? Porque as pessoas que passaram por uma vida de uma pessoa perversa, ela está muito machucada. Tem muitas feridas abertas ali que precisam ser curadas. Então, há um ponto em que a pessoa não apenas resiste, ela se torna irreversível naquele caminho. Como eu falei para vocês, tem jeito para tudo nessa vida. Se a pessoa está viva, tem jeito, mas a gente tem que reconhecer. Só que essas pessoas, elas criaram uma capa tão forte que elas acham que elas não precisam de mudança, que elas não precisam de melhoras. Por isso que é tão difícil um perverso mudar a sua rota. Um narcisista, um psicopata, mudar a rota. Porque eles não querem, eles acham que está tudo ok com eles. E que você, a outra pessoa é que é errada. Então, essas pessoas, elas se tornam irreversíveis naquele caminho, no caminho da mudança. Não porque Deus não pode mudar, porque Deus pode tudo. Mas porque a pessoa não quer. Essas pessoas, elas não querem mudança. Como eu falei para vocês, de 50 ou de 100, tem um que quer. Por isso que é tão difícil. E a maioria dos psicólogos e psiquiatras, a maioria não, todos, o que eles falam é, tem como você sair fora desse ciclo? Tem, então vaza, se afasta, muda de vida, bloqueia essa pessoa. É o que a maioria dizem. Porque não tem jeito. Essas pessoas, elas não querem mudança, os perversos, eles não querem mudar. Então, por isso que a maioria dos psicólogos e psiquiatras manda você desaparecer da vida dessas pessoas. Agora, para quem não pode sair fora, um exemplo, você tem uma mãe que você cuida dela e ela tem esse perfil. Aí os terapeutas, eles dão métodos, por exemplo, não sei se alguém aqui já ouviu falar no método pedra cinza.
Método pedra cinza é quando você não pode se afastar dessa pessoa, que você tem que cuidar, é sua mãe ou seu pai, mas você precisa fazer alguma coisa, porque não dá para você viver opresso a vida toda. Método pedra cinza, vou falar aqui para vocês, agora eu vou falar no sentido científico, né? Como eu sou psicanalista, o que é que os terapeutas falam? Você vai ser uma pedra para aquela pessoa. Ela vai reclamar, ela vai gritar, ela vai tentar te manipular e você vai ser como uma pedra. O que é que uma pedra faz? Nada. Uma pedra fica ali parada. Se tá ruim para ela, você tá ali igual uma pedra. Se tá bom, você tá igual uma pedra. Então, se tem jeito de você se afastar, se afaste. Se não tem, você busca métodos para que você consiga pelo menos viver melhor. Porque é muito difícil viver do lado de uma pessoa dessa. Então, na prática, essas pessoas, não é porque Deus não quer mudar, mas porque a pessoa não quer. Então, essas pessoas, elas recebem conselho, mas elas ignoram. Entra aqui, sai aqui. Elas, muitas vezes não, todas as vezes, elas culpam os outros. E você que sofre a consequência. E elas intensificam o padrão. Isso continua. Elas intensificam o padrão. Quando elas veem que você quer sair fora, que você quer ir embora, que você quer desaparecer, aí elas botam uma máscara, porque são várias máscaras. Elas colocam uma máscara para você achar que ela quer mudança. Quando elas veem que você não vai embora, que você acreditou nelas mais uma vez, aí elas intensificam o padrão novamente de manipulação. Então é doentio isso. Isso é muito comum em perfis abusivos e manipuladores. Eles não aprendem com a dor, eles repetem a dor nos outros. Tem pessoas manipuladoras, perversas, que eles nem sentem nada. Eles estão ali, parece que eles vivem dormentes. O que eles querem é causar dor em você. 2 Pedro 2, do 20 ao 21, fala assim: Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Salvador, do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidas nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Por quê? Melhor lhes fora não lhe conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo, desviaram-se. Esse texto quebra ilusões perigosas. Nem todo conhecimento gera transformação. Há pessoas que conhecem a verdade, frequentam ambientes espirituais, sabem o que é certo, mas escolhem voltar ao erro conscientemente. Isso se conecta com o que a ciência observa em certos perfis. Olá, Valéria, Deus abençoe. Capacidade de simular mudança. A maioria dessas pessoas perversas, elas simulam uma mudança que não existe ali. Uso de espiritualidade como ferramenta de manipulação. A ausência de transformação real. Então a Bíblia é clara. Olá, Evelyn. A Bíblia, ela é clara. O estado dessas pessoas pode se tornar ainda pior. Por que é que muitos libertadores falam? Se você vê que uma pessoa está ali endemoniada, aí você vai lá, expulsa o demônio, e essa pessoa não quer mudança, depois ela vai ficar pior. Então não expulsa o demônio, deixa ela ali. É melhor 1 do que 7. Mas aqui a gente já está falando em algo da libertação. Mas quando a gente fala dos perversos, dos narcisistas, dos psicopatas, shalom, minha linda, saiba que de 100, 1 quer mudança. Se ele quer mudança, se ele sabe que ele precisa mudar porque algo está errado, realmente eu já vi pessoas ser transformadas. E hoje são homens e mulheres de Deus que hoje estão dando testemunho. Mas é como eu falei para vocês, de 50 ou de 100 é 1 que quer mudança. Então, por isso que você precisa fechar as brechas. Se você não pode se afastar, faça um método pedra cinza. O que é que uma pedra faz? Nada. Porque o que essas pessoas perversas querem é a sua atenção. Enquanto elas não tiverem a atenção sua para elas,
eles não param de manipular, de soltar frases, de falar palavras, de ter ações para chamar a sua atenção, porque eles querem atenção, eles querem ser o rei da atenção. Isso é muito perigoso. Então, a palavra de Deus não romantiza a perversidade. A palavra de Deus ela é muito clara. Se você quer mudança, vem a mim. Se você buscar, a mudança vem. Mas o Senhor sonda os corações. O Senhor sabe quando a pessoa está sendo verdadeira ou quando a pessoa está só mostrando que quer uma mudança para não perder aquela pessoa ali que ela manipula igual um objeto. E o Senhor sabe. Foi tanto que depois de 5 anos de eu ter já tentado me desviver algumas vezes, de eu ter entrado num câncer, de eu ter tentado fazer muitas coisas, depois de eu ter feito várias coisas, quando eu realmente conheci Deus, eu disse, Senhor, eu preciso que o Senhor Amém. Amém, Paulo. É exatamente isso. Depois, quando eu vim para os pés do Senhor, eu disse, Senhor, eu preciso que o Senhor me mostre o que é que o Senhor quer. Se o Senhor quer que eu fique nesse relacionamento, porque é assim. Deixa eu falar algo para vocês aqui. Quando uma pessoa é manipulada há muito tempo por uma pessoa perversa, você muitas vezes tenta sair desse ciclo manipulador, mas você não consegue. Você não tem força. Eu fui essa pessoa que eu tentava sair, mas eu não tinha força. Muitas pessoas, por exemplo, se você é mulher e você está dentro desse ciclo, o que é que o homem faz? O homem dá você um exemplo, ele paga suas contas, ele traz a provisão para você não sair. Isso é uma forma de manipular a pessoa. Lógico que o homem é o provedor, o sacerdote da casa, mas tem homens que fazem isso como manipulação para a mulher não sair fora. Se é uma mulher, ela manipula o homem através de sexo, de atenção. Então, eles usam as formas de manipulação para que você não saia. Então, uma pessoa que é manipulada há muito tempo, muitas vezes ela não tem força. Por isso que elas procuram psicólogos, psiquiatras. Por quê? Porque a gente não tem força. Eu não tinha força para sair daquilo. Aí juntou com um monte de demônio que tinha ali, porque o cara era do lado de lá. Aí veja o tamanho da cadeia que eu tava. Quando eu tentava sair, ele mexia os pauzinhos, ele me manipulava. Então, é só Deus para libertar. Tudo é possível. Tudo é possível. E estudos comportamentais é muito importante para a gente poder entender, poder aprender. Eu jamais vou colocar a ciência de lado, porque a ciência é algo necessário para a nossa vida. Mas acima da ciência existe a palavra de Deus. Então, a gente não pode ver num sincretismo, não misturar as coisas, mas é importante a gente estudar para a gente poder entender. Principalmente quem passou por um ciclo abusivo, através de uma pessoa perversa como essa. Então, quando eu saí disso, já fazia psicanálise, já tinha feito vários cursos lá nos Estados Unidos, numa faculdade que só fala sobre isso. Eu quis entender para poder entender como funciona a cabeça dessas pessoas. Porque tem uma parte no cérebro, na frente dela, aqui na parte frontal do cérebro, que tem uma parte que fica cinza. Nas pessoas normais não é cinza, mas nesses perversos ele fica cinza pelo sofrimento ou porque eles foram tratados como reizinhos e reizinhas. Eu nem sei se existe essa palavra reizinhas, mas amém, vocês entenderam. Então, eu quis entender como funciona o cérebro dessas pessoas para eu poder entender o que eu estava passando. E aí, depois de buscar muito estudo sobre isso, sobre essas pessoas perversas, depois eu fui para a palavra. Aí, quando eu fui para a palavra, aí Deus abriu o leque para mim. E aí o Espírito Santo de Deus falou comigo assim, que eu disse, pai, eu preciso ir eu preciso buscar uma ajuda de um terapeuta, de um psiquiatra, eu preciso ir. Porque quando você sai do ciclo, quando você fecha as portas,
quando você desaparece da vida dessas pessoas manipuladoras, você é uma pessoa muito ferida. Você está completamente ferido. Então você precisa de ajuda para agora você se reerguer psicologicamente, para você se erguer emocionalmente e para você começar uma vida agora digna. Então, quando eu saí desse ciclo manipulador, eu disse, Deus, eu preciso de ajuda agora. Eu preciso de ajuda de um psiquiatra, de um psicólogo. Então, quem viveu na mão de pessoas manipuladoras, perversos, narcisistas, como é o nome, Jesus? Narcisistas e qual foi a outra palavra? Agora fugiu. Chega, Jesus. Acontece. Mas amém. Quem passou na vida de pessoas perversas precisa de ajuda para se reerguer agora, porque a sua alma está destruída. Mas tem jeito? Então eu disse, Deus, eu preciso de ajuda. O que é que eu tenho que fazer agora? Isso, obrigada. Psicopata. Então quem passou na mão de uma pessoa dessa, você precisa agora buscar ajuda para você se refazer nas suas emoções, porque você está destruído. E aí você fica achando que todo mundo é assim, que você não pode mais confiar em ninguém. Você fica achando que todo mundo vai te trair, que todo mundo vai te manipular. Ninguém pode falar nada que você já avança. Então, pessoas feridas vão ferir outras pessoas. Pessoas curadas vão ajudar outras pessoas a se curar. Então, eu precisei passar por um processo de cura para entender que passei, sofri, tentei me desviver, tive câncer através desse relacionamento abusivo. Sofri bastante, não via mais sentido na vida, não queria estar mais nessa terra. Mas isso me criou uma força. Isso me criou algo que é só o Espírito Santo que pode nos dar. Então o Espírito Santo falou comigo assim: sou eu que vou te curar, sou eu que vou te libertar, sou eu que vou te sarar, sou eu que vou te renovar, te restaurar. Então a minha preocupação é, Senhor, eu preciso de um psicólogo, de um psiquiatra, e amém. Não estou aqui desmerecendo a ciência maravilhosa para a nossa vida. Mas só que o Senhor Jesus Cristo me mostrou que Ele pode nos curar de tudo, porque Ele é o médico dos médicos. Então, a minha preocupação é se eu tinha um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra para me ajudar, e o Senhor disse, sou eu que vou te curar, você não precisa ir nos médicos, sou eu. Não dizendo que você não precisa, vá, é necessário. Os terapeutas estão aqui para nos ensinar e nos ajudar, mas eu busquei ajuda naquele que pode todas as coisas. Então o Senhor disse, eu vou te restaurar, e Ele veio me restaurando. A cada passo que eu dava, Ele dizia, sou eu que estou fazendo. Mas eu busquei nele. Eu disse, Pai, eu não tenho força nem para sair dentro do quarto, porque eu estava depressiva. Eu tinha crise de pânico. Era depressão, era crise de pânico, era um estresse, era picos e mais picos. Eu não tinha uma emoção estável de dizer assim, não, estou em paz. Quando eu não estava depressiva, eu estava muito estressada, quando eu não estava em crise de pânico. Então a minha vida era uma oscilação muito grande dessas 3 doenças que são as doenças do século. Mas o Senhor Jesus disse que ia me restaurar. E glória a Deus, porque Ele começou um processo comigo que foi muito doloroso, mas foi necessário para eu entender que todas as coisas eu posso naquele que é vivo, Jesus Cristo. Amém? Então a palavra de Deus não romantiza a perversidade. Ela mostra que existe transformação, sim. Existe arrependimento genuíno, sim. E Deus muda a história, sim. Mas também mostra que muitos evitam dizer, nem todos querem mudar. E isso é crucial para discernimento. A gente precisa discernir quando uma pessoa dessa se aproximar.
Por exemplo, tem momentos que eu tô conversando com uma pessoa, eu já entendi o padrão dela, eu já entendi como ela é. E aí, muitas vezes, o Espírito Santo diz assim, ó, aquela pessoa ali, o que ela tá falando é verdade. Aquela pessoa ali tá com isso aqui. Esses dias eu fui, nesses dias não, faz umas 2 semanas, eu fui na academia aqui do prédio e tinha 2 moças se exercitando. E eu tava fazendo meu exercício, eu boto meu fone e vou me exercitar e não quero conversa com o mundo. E aí o Senhor disse, ó, aquela moça ali vai trair aquela ali. Eu digo, eita Jesus. E o Senhor fica me mostrando essas coisas. Do tipo assim, ó, esse rapaz ali tá depressivo. Esse rapaz ali tá traindo a esposa. Isso é muito doido, mas é o discernimento espiritual. Porque se eu passei por tal situação, eu creio que a maioria aqui também já passou por essa situação, a gente tem que buscar em Deus discernimento espiritual, para que a gente não seja mais enganado. Então, quando uma pessoa perversa se aproxima de você, quando uma pessoa se aproxima de você e tenta te manipular, tenta até falar palavras bonitas, o Espírito Santo de Deus já fala com você, ó, isso aí não tá certo não, que essa pessoa tá falando. Então, por isso que se você quer ter discernimento espiritual aguçado, você precisa jejuar toda semana. Não é só às vezes, não é 15 dias, não é mês, é toda semana. Quanto mais você jejua, mais o Espírito Santo vai aumentando o seu aguçamento no discernimento espiritual. Obrigada, Jesus, por essa palavra. Então, se você quer ter um discernimento espiritual aguçado, a ponto de você chegar numa pessoa, ela falar com você, você olhar para ela e o Espírito Santo dizer, o que ela está falando aí não é verdade, não. Você precisa jejuar. Quanto mais você jejuar, mais esse discernimento vai aumentando. A ponto de ninguém mais te enganar. A ponto de as pessoas falarem algo para você e você saber que o que elas estão falando ali não é muito verdade, não. Ou que elas estão tentando te enganar. Ou quando você vai fazer um negócio com uma pessoa, você saber que aquele negócio ali, aquela pessoa ali não vai te trair. Amém? Então, porque tentar salvar quem não quer ser transformado pode te aprisionar em ciclos de abuso emocional, manipulação espiritual e desgaste mental e físico. Então, se você saiu de um ciclo de abuso, você precisa se curar, porque existem muitas feridas abertas. Eu não estou falando isso para deixar você triste ou preocupado, mas é porque você precisa se curar. Como é que eu vou cuidar de pessoas se eu não sarei as feridas que ainda estão abertas aqui? E é o que muitas pessoas fazem. Eu era uma dessas pessoas que quando eu saí desse relacionamento com um perverso, eu queria dar mentorias, eu queria dar terapias, como vocês sabem, eu sou psicanalista. E o Senhor não me deixou. E aí eu fiquei chateada, porque o Senhor não me deixou. Mas por que o Senhor não me deixou? Como é que eu vou ajudar outras pessoas, sendo que eu tô cheia de ferida? Fica meio contraditório, né? Então, eu preciso me curar primeiro, para ajudar outras pessoas a se curar. Quando eu vou colocar a mão na massa e eu não busquei me curar de todas essas feridas, eu ainda sou uma pessoa que tem algumas feridas que precisam ser tratadas, eu vou. Quando chega lá na frente, Satanás pega isso e ele usa contra a minha vida. Porque ele sabe que eu não fui curada. Então, nós precisamos nos curar primeiro para poder ajudar. Lógico que a nossa vida, a nossa libertação e transformação é todo o dia da nossa vida, até a gente ir para a glória. Mas eu preciso ser uma pessoa curada e estar fortalecida naquele que sabe todas as coisas para poder ajudar outras pessoas. Porque senão, eu começo algo, quando chega lá na frente, que os problemas vêm, eu não aguento. Amém? Então a Bíblia ensina amor, mas também ensina discernimento e limites. A gente tem que viver por limites. Colocar limites nessas pessoas, colocar limite nessa situação. Como eu falei para vocês, se é uma pessoa que está na sua família, uma mãe, um pai, um filho,
Você precisa aprender como colocar limites. Como viver com essas pessoas. Porque se é um relacionamento, o que o Senhor Jesus falou comigo, Deus falou comigo claramente. Saia fora, desapareça. Essas pessoas não permitem que você desapareça. Por que existe hoje? Eu nem sei se eu posso falar isso. Se a live cair, a gente volta, mas eu vou concluir isso aqui, em nome de Jesus. Por que existe hoje tanto feminicídio? Por que existe hoje tantas pessoas que desvivem outras? Porque essas pessoas perversas não aceitam que você quer sair fora disso. E o Senhor Deus, aquele que sabe todas as coisas, ele falou para mim que se eu não tivesse saído fora, eu não ia estar mais aqui para contar a história. Porque essa pessoa ia me desviver. Isso é forte, mas é necessário. É necessário eu falar para vocês. Então Jesus amava a todos, mas não se confiava a todos. Infelizmente. Jesus ama a todos, mas ele não tem como ter confiança em todos. Porque algumas pessoas acham que elas enganam a todo mundo, inclusive a Deus, mas Deus está vendo tudo. Há esperança para o perverso? Sim. Se houver arrependimento verdadeiro. Por isso que de 100, um quer mudança. De 100, um quer mudança. Um quer transformação. Então, por isso que é tão difícil a mudança dessas pessoas. Amém? Mas enquanto não há, você não pode se sacrificar tentando consertar quem rejeita a verdade. Essas pessoas não vivem por verdades, elas vivem por meias verdades. E é o que Satanás faz. Satanás, muitas vezes, um exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. O horóscopo. Satanás traz uma verdade e mistura com 5 mentiras. É assim que é o horóscopo. O horóscopo fala algumas coisas que caracteriza com a sua vida, mas é uma verdade misturada com 5 mentiras. É isso que as pessoas perversas fazem. Eles falam uma verdade misturado com um monte de mentira, para que você não saia do ciclo abusivo. Você precisa reconhecer padrões. Essas pessoas precisam... no caso, a gente precisa reconhecer esses padrões para poder a gente se libertar. E muitas vezes se afastar para preservar a sua vida emocional e espiritual. Porque é que muitas pessoas que passaram por mão de pessoas perversas, elas são muito feridas emocionalmente. Elas não aguentam ver você falando, elas já querem colocar o ponto de vista, elas não conseguem escutar, não conseguem ter paz, parar, ficar tranquilo. Porque são pessoas que precisam se curar nas emoções, porque é muita ferida que a gente passa. A gente passa um bombardeio, parece que pegaram o nosso coração e o nosso cérebro e pegaram a faca e ficaram fazendo assim, ó, por muitos anos. É isso que essas pessoas fazem na vida das vítimas. A verdade libertadora é: você não é responsável pela mudança de quem não quer mudar. Então, se essas pessoas não querem mudar, mude você. Saia fora. Mas é responsável por não permanecer em ciclos que te destroem. Então, se algo te está destruindo, se alguém está te manipulando, te fazendo mal, saia fora. Não olhe nem para trás. Amém? Glória a Deus. Então, para concluir, eu quero fazer uma oração sobre esse assunto. E quero agradecer quem ficou aqui até o final, porque esse é um assunto que é muito grande. Mas nós vamos falando aos pouquinhos, porque é um assunto necessário. Eu creio que a maioria aqui já passou por a mão de uma pessoa perversa, de uma pessoa manipuladora. E a gente sabe o quanto é difícil libertar, mas dá jeito. Amém? Glória a Deus. Então eu quero fazer uma oração para a gente finalizar em nome de Jesus. Senhor, Tu sondas os corações e conheces aquilo que os olhos não veem. Tu sabes quem deseja mudança e quem resiste à Tua verdade. Hoje eu te peço discernimento espiritual. Abre os olhos para reconhecer aquilo que está oculto, para não ser enganado por aparências, palavras bonitas ou falsas transformações.
Guarda o meu coração de toda manipulação, em toda opressão, em todo ciclo que não vem de ti. Se houver em mim qualquer dureza, quebra, Senhor. Mas se houver pessoa ao meu redor que resiste continuamente à verdade, me dá sabedoria para lidar, limites para me proteger e coragem para me afastar quando necessário. Eu declaro que não viverei mais preso ou presa a ciclos de dor, nem serei refém de quem escolhe permanecer no erro. Traz cura, traz libertação e traz luz para a minha vida. E que tudo aquilo que não vem de ti seja exposto, quebrado e removido da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Esse tema é necessário para os nossos dias. Como acho que alguns têm acompanhado, que tem uma missionária que se levantou aí mesmo contra o sistema de pessoas manipuladoras, de homens, de mulheres que maltratam, que traem, que abusam, que batem. E é o que a gente tem que fazer. Porque a gente muitas vezes quer ficar falando palavra bonita na internet e pessoas sendo desvividas, pessoas sendo traídas, apanhando em cárceres. Então, se você sabe alguém que esteja passando por isso, eu fui uma dessas pessoas, eu creio que a maioria aqui passou por isso. Busque em Deus sabedoria para ajudar essas pessoas. Porque eu só posso ajudar aquilo que eu já venci. Então, por isso que o Senhor me trancou por 3 anos para não falar desse assunto, porque eu precisava me curar primeiro para poder falar. Hoje eu entendo que o Senhor não me deixou nem dar terapias, nem dar mentorias, nem falar sobre esse assunto, porque como é que eu ia falar de algo que eu ainda estava ferida? Então eu ia ser uma falsa pessoa que ia falar sobre cura de algo que eu não era curada. E é o que a gente não pode ser. Então, quando a gente busca realmente cada dia mais, Senhor, o que é que eu preciso ser curada? Onde é que eu preciso ser tratada? E o Senhor vai nos mostrando, a gente vai se curando e quando a gente está pronto, aí a gente começa a falar. Por isso que o Senhor não me deixou falar até hoje. Mas vamos fazer outros estudos sobre isso. E eu quero me aprofundar mais nesse assunto, assim como está sendo falado agora muito na internet, né? Pessoas que traem, homens que batem mulheres, que estão traindo elas, mas estão ali no púlpito pregando, e Deus está vendo tudo isso. E o Senhor Deus, ele dá tempo, dá chance, mas quando ele desce com a espada, a coisa fica feia. Então Deus, quando ele quer tratar o povo, ele trata com ou fome, peste, guerra, espada. Quando o Senhor quer tratar com o povo, ele desce com esses 4 pontos. Ou ele trata com guerra. Vocês acham que o que está acontecendo de guerra, de fome no nosso país, dificuldade, muita gente passando fome, vocês acham que é o quê tanto? É o povo que endureceu o coração e aí Deus, quando Deus desce, começa a fazer justiça. Então o Senhor, ele é justo. Deus, ele é justo em tudo. E ele dá tempo, dá chance, mas quando ele desce, a coisa fica feia. Então hoje eu nem digo que eu tenho medo de homens, eu tenho medo da justiça de Deus, porque a justiça de Deus é pesada. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então se você puder, compartilha com outras pessoas essa live. E que Deus possa te ajudar. Ontem a gente falou sobre ídolos. Eu falei para vocês, quando você for dormir, diga, Senhor, quais são os ídolos que estão na minha vida ainda? Que está impregnado no meu coração. E o Senhor me mostrou alguns ídolos que estão na minha vida. Por exemplo, a vaidade. Não vaidade de se cuidar, porque isso ele tratou em mim. Mas a vaidade do meu coração, achando que eu estou pronto para algumas coisas que eu não estou. E a gente tem ídolos que a gente precisa derrubar. Mas hoje, peça ao Senhor, na sua oração, no seu momento de comunhão, Senhor, quais são as feridas que ainda precisam ser tratadas?
para que eu possa avançar, para que eu possa ajudar, para que eu possa ensinar. Eu só posso ensinar e ajudar naquilo que eu já sou curada. Não vá colocar a sua mão, sendo que você ainda não está curado, porque em vez de você ser bênção, vai ser mais complicado ainda. E quando Deus parar você, aí a coisa fica feia. Amém? Então, por isso que a gente tem que estar sempre debaixo do discernimento e buscar no Senhor. Senhor, é para fazer o que agora? Qual é o ponto agora? Onde é que eu preciso ser tratada? Quais as feridas que ainda estão aqui ruminando no meu coração? Que eu preciso me curar para que lá na frente eu possa ajudar outras pessoas a se curar também. Amém? Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Deus abençoe vocês nessa tarde. Deus abençoe vocês com esse assunto. Se vocês puderem, passe para outras pessoas. Tem pessoas que precisam sair desse ciclo abusivo. Amém? Quem chegou agora, assista depois o início da live também. Deus abençoe vocês. Até amanhã, se assim o Senhor me permitir. E vamos avançar em nome de Jesus. Amém? Um beijo no seu coração e até amanhã.